Um homem passou 21 dias orando pela mesma coisa, sem receber resposta nenhuma, sem provar assim o pão saboroso, carne ou vinho durante todo esse tempo. Na tarde do último desses dias, à beira de um grande rio, um ser começou a aparecer diante dele. E os companheiros que estavam por perto, mesmo sem saber nada do que ele via, sentiram um pavor tão grande que saíram correndo para se esconder. Talvez à sua espera. Não tem um rio nenhum, nem ninguém sabe aparecendo no final dela. Talvez você esteja esperando o resultado de um exame há semanas. Talvez esteja esperando uma resposta de um emprego que prometeram dar essa resposta em poucos dias e já se passaram alguns meses. Talvez você esteja esperando seu filho voltar para a fé que ele abandonou. Talvez esteja esperando um sinal de que aquele relacionamento ainda vale a pena continuar. Esse vídeo é sobre o que esse ser disse para esse homem depois de 21 dias de silêncio. Uma explicação que a Bíblia registra uma única vez sobre o que realmente acontece nos bastidores enquanto a sua resposta ainda não chegou. Volte comigo para entender quem era esse homem, porque o contexto muda o peso do que vem depois. O nome dele era Daniel. Décadas antes, ainda adolescente, ele tinha sido levado como exilado para a Babilônia. E ao longo da vida ele foi ocupando posições de destaques em impérios diferentes por causa da sabedoria e da integridade que ele demonstrava. Já bem idoso, ele vivia ainda no exílio, mesmo depois de parte do seu povo ter conseguido voltar para reconstruir Jerusalém. E foi justamente nesse momento, enquanto seu povo enfrentava dificuldade, tentando reerguer a cidade, que Daniel ele recebeu uma visão perturbadora sobre o futuro. E aí ele decidiu buscar a Deus com tudo o que tinha. O texto registra, irmão, que ele ficou 3 semanas inteiras sem provar pão nenhum, carne, vinho, sem cuidar da própria aparência do jeito que normalmente cuidava, chorando, orando, esperando uma resposta que não vinha. Só depois desses 21 dias completos, à beira do rio Tigre, ele ouviu uma figura tão intensa que os homens que estavam com ele, mesmo sem enxergar nada do que Daniel via, fugiram de tanto pavor. Daniel ficou sozinho, perdeu as suas próprias forças, caiu com o rosto em terra. E é justamente aí que vem a explicação que esse vídeo promete. Aquele ser diz a Daniel, no capítulo 4, versículo de número 12 e 13: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que tu aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu durante 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Repara na primeira parte da frase, irmão, porque ela muda justamente o que normalmente se pensa sobre demora na oração. Ele diz que desde o primeiro dia são ouvidas as tuas palavras. Não foi no 21º dia, irmão, que Deus ouviu Daniel, foi no primeiro dia. A oração já tinha sido ouvida e a resposta já tinha começado a se mover antes mesmo de Daniel recusar a primeira refeição. O que demorou, sabe, não foi Deus te escutar, foi a resposta chegar até você. Agora, a segunda parte do versículo é ainda mais estranha, irmão, e vale a pena a gente entender com calma, porque o texto fala de um príncipe do reino da Pérsia que resistiu a esse mensageiro durante 21 dias inteiros. Isso não está descrevendo um governante humano sentado num trono qualquer, não. A Bíblia, em vários pontos, descreve uma realidade que a gente não enxerga com os olhos. Algo acontecendo no nível espiritual, ligado às nações e aos poderes do mundo, operando por trás do que a gente vê nas circunstâncias, nas portas que insistem em ficar fechadas. Daniel nunca soube durante aquelas 3 semanas que existia esse tipo de resistência, sabe, acontecendo. Ele só sabia que tinha orado e que nada parecia estar mudando. Em um outro texto que sobre a mesma espera, escrito lá num contexto bem diferente. E aqui se trata do profeta Miqueias. Ele estava olhando para uma sociedade cheia de traição. O capítulo chega a descrever, inclusive, filho contra pai, nora contra sogra, amigo traindo amigo. Escreve, mesmo em meio a tudo isso, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Senhor da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Repare na palavra, irmão. Ele diz, porém. Ele descreve aqui o caos ao redor primeiro e só depois ele escolhe colocar os seus olhos enquanto esse caos continua. A espera dele, irmão, não nasce de tudo estar bem, nasce apesar de estar bem, ele decide olhar para Deus.
Existe um terceiro texto ainda, irmão, que você precisa entender, escrito para um povo inteiramente exausto de esperar. O profeta Isaías está falando para exilados que já tinham perdido a esperança de qualquer coisa mudar, sentindo que Deus tinha esquecido deles. A situação deles era desoladora. E o texto vai dizer: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Repare que essa renovação não vem depois da espera terminar, vem durante ela, irmão. O texto não promete asas de águia só quando a resposta chegar, promete força para atravessar o tempo em que ela ainda não chegou. Irmão, essas três passagens juntas mudam o que você deveria concluir sobre o tanto de tempo que você já está esperando. Você pode ter interpretado essa demora como um sinal de que Deus não ouviu, ou de que você não tem fé suficiente, ou de que aquilo que você pediu não era importante o bastante. Mas Daniel mostra outra possibilidade, irmão. O que a Bíblia só aplica ou explica na verdade claramente, essa vez a demora pode não ter nada a ver com você, pode estar acontecendo exatamente algo nesse momento que você não compreende e a resposta não está chegando, algo que você nunca vai ver e que, e assim, na verdade não depende da sua fé ficar mais forte para se resolver. Ainda isso, irmão. Se esse vídeo ele tá trazendo, sabe, alguma clareza e alguma paz para sua espera, deixa um like, se inscreva no canal, porque isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que talvez estejam contando os dias também para que a resposta chegue. Então, pense numa coisa específica, irmão, que você está esperando agora, aquele exame, aquela resposta, aquele filho, aquele sinal que você está esperando. Repare em como você tem medido esse silêncio, porque cada dia sem resposta, parecendo mais uma prova de que ninguém se ouviu, sabe, de que ninguém te ouviu. Só que Daniel mostra, irmão, que a contagem que você está fazendo pode estar errada desde o início. O relógio da sua fé não deveria começar a contar a partir do primeiro dia ou do dia em que a resposta chegar. Deveria estar parado e começando a contar exatamente do momento que você começou a orar para Deus. Entenda uma coisa, irmão. Daniel nunca soube durante os 21 dias o que estava acontecendo por trás da demora dele. Só depois ele descobriu, quando o mensageiro finalmente chegou e explicou tudo. Talvez você também nunca descubra nessa vida o que aconteceu nos bastidores da sua própria espera, mas agora você sabe que de uma coisa que Daniel só soube no final. O silêncio que você está atravessando nunca foi prova de que Deus não te ouviu, irmão. Só foi prova de que a resposta ainda está a caminho. Deus te abençoe, irmão. Já te espero no próximo vídeo.